Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange as cidades de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinhos, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, da família Ziltotó, a pizzaria Ziltotó da Avenida Senador César Vergueiro e a pizzaria Ziltotó da Rua Marechal Deodoro, e também da Ativa Assessoria Contábil e Empresarial na Rua Capivari, número 136, no Jardim Paulista. No programa de hoje nós vamos falar sobre feminismo e vocês vão acompanhar a conversa da nossa diretora da OAB, doutora Marília Constantino, com a professora e advogada Flávia Meziara e com a estudante de Direito Laíse Silva. Doutora Flávia, Laíse, sejam muito bem-vindas ao programa OAB na TV. Doutora Flávia, o que é o feminismo? Bom, existem várias definições sobre o feminismo, né? Ele em si é um movimento de mulheres, né? Um movimento político pela luta da igualdade, mas assim, a melhor definição que eu vi até hoje, né, foi definida pela Yousafzai, né? Que ela fala, feminismo é igualdade, é luta por igualdade, né? Então, é um movimento de mulheres, um movimento político que pauta a luta diária, porque é uma luta diária, né, pela igualdade de gênero, igualdade das mulheres, né, por seus direitos em todas as esferas. Então, é um movimento mundial, né, que busca essa igualdade. É um movimento muito importante, que vem crescendo, não é um movimento recente, né? É um movimento que, se a gente for buscar desde a Revolução Francesa, ele existe, o movimento das mulheres, mas ele teve a sua força, o seu ápice, né, no movimento das sufragistas na Inglaterra, que é pelo direito ao voto, né? Então, as sufragistas, em 1918, lutaram, inclusive com a própria vida, né? Teve uma sufragista, Emily, né, que ela até aparece no filme, né, que foi muito vinculada no passado. Ela chegou a se jogar na frente do cavalo do rei, né, para dar força, dar voz ao movimento, para mostrar que as mulheres não estavam brincando, porque nessa época, no movimento sufragistas, as mulheres fizeram greve de fome, muitas delas perderam a guarda dos seus filhos pelo simples fato de lutarem pela igualdade de direitos, a igualdade no sentido de poder votar, de escolher seus eleitores, de ter um lugar no país, né? De serem pessoas, né? De deixar de ser renegada a último grau em todos os sentidos, né? Então, o movimento sufragista foi um marco, né, que é chamada a primeira onda do feminismo. E aqui no Brasil também isso aconteceu, em 1932, que a gente conseguiu ter o direito ao voto, e aquilo foi liderado pela Berta Lutz, né, uma bióloga, cientista, que liderou esse movimento aqui no Brasil. Então, o marco, né, do movimento feminista, que é a primeira onda, realmente foi o movimento sufragista. Laíse, existe feminismo para as mulheres negras também? Sim, existe, dentro do feminismo mesmo, foi-se cunhado o sujeito mulher, né? Só que aí, dentro do feminismo, mulheres negras começaram a questionar. Espera, mas não somos todas mulheres, né? Que era isso que o sujeito mulher do feminismo até então trazia. Porque a raça, dentro da questão de gênero, ela vai hierarquizar. Então, as mulheres negras falavam, então, dentro do feminismo que, espera, desse sujeito mulher precisa ter um recorte racial aí, porque só esse sujeito mulher não me contempla. Porque mesmo dentro da questão de gênero, a raça vai hierarquizar. Então, a partir daí vai ser pensado um feminismo negro, né? E, para além disso, depois pensando, né, nessas questões de gênero, raça, classe, vai surgir a necessidade de se pensar um feminismo negro interseccional. Interseccional que é pensar que a gente não pode escolher uma opressão, né? Peraí, eu sou mulher e sou negra também. Essas duas coisas vão me oprimir, né? Essas duas coisas, de alguma forma, estão me violentando. E eu não posso escolher ou gênero ou raça para lutar. Então, vai ser importante essa interseccionalidade do feminismo negro para a gente poder entender até mesmo a sociedade que a gente vive, onde essas opressões estão imbricadas, né, umas nas outras. A Laís falou a questão da opressão, é uma palavra que identifica muito, né? A questão, as mulheres são oprimidas, né? Então, elas fazem parte desse grupo de oprimidos, como os negros, né, como os LGBTIs. Então, a mulher, ela tem que constantemente... Olha, veja bem, eu te falei desde a Revolução Francesa, mas que a gente tem como estudos históricos. A mulher, ela luta por espaço, né, desde a sua existência, porque ela sempre foi renegada, né?
E a gente fala muito da cultura do patriarcalismo, né? Que sempre renegou um papel doméstico para a mulher, de fragilidade, de menos força, tanto física como intelectual. Então, essa luta das mulheres, né? Por isso que tem que existir o feminismo, que é essa união das mulheres, que o feminismo é uma irmandade. Porque quando eu estou lutando pelos direitos das mulheres, eu não estou lutando pelo meu direito, enquanto Flávia, das minhas amigas ou da comunidade ribeirão-pretana no Brasil. A luta feminista, ela não tem muros, né? Tanto que um exemplo é que nesse 8 de março, né, que é a Angela Davis, né, que depois a Laís pode falar com pormenores, que é uma grande líder feminista que foi do Black Panthers, ela convocou uma greve geral no 8 de março, porque muito embora a gente tenha avançado no movimento feminista, sempre vem uma onda para retroceder, né? O governo Trump, por exemplo, né? Por isso que foi convocado isso nos Estados Unidos, que ele acaba de entrar e já começa a ter uma série de retrocessos, né? Então, nesse 8 de março, o mundo inteiro estava organizando essa parada, né? Uma greve geral das mulheres. E as mulheres turcas foram fazer uma reunião organizacional do 8 de março e foram presas. Então, quando a gente vai falar de luta, né, as lutas são várias em vários locais no mundo. E não é porque eu não estou na Turquia que eu não vou lutar pelas minhas, a gente chama de irmã mesmo, das nossas irmãs turcas, né? Então, o mais bonito do movimento é que não há muros, né? Existe um termo sororidade, né, que diz irmandade, que é muito vinculado, mas na verdade eu gosto de falar que é irmandade mesmo, né? Existem grupos de apoio, né, que a gente pode falar que o feminismo ele tem várias frentes de atuação. Tem a frente política, né, que é a questão dessa luta política diária e até mesmo das mulheres ocuparem os espaços de poder, que a gente está lutando para a mulher cada vez mais ter voz nos espaços de poder, principalmente porque o machismo, né, que a gente vai entrar numa questão, né, de que o feminismo é completamente diferente de machismo. O machismo, ele é institucionalizado, né? Então, a mulher, ela sofre racismo em várias instâncias, né? E aí a gente pode até tocar num assunto muito importante e delicado, já que a gente está, né, numa TV que é da OAB, que a gente vê vários julgados, vários casos de violência contra a mulher, casos de estupro, que as vítimas são julgadas pelos próprios magistrados. Elas são penalizadas, né? São penalizadas. Então, uma das bandeiras do feminismo, né, é a questão da contracultura do estupro e falar que a culpa não é da vítima, não é da mulher, porque é impressionante a mulher ela ser vítima de violência, ela ainda é culpabilizada, né? Há vários casos que a gente pode colocar aqui, né? O caso emblemático daquela menina que foi violentada por 33 homens no Rio de Janeiro, ela foi culpabilizada. Qual é a sua culpa diante do que aconteceu, não é? A roupa que você vestiu, né? O fato de você ter bebido numa festa, então assim, é tão grave essa situação da opressão da mulher, da diminuição, né? A gente fala da objetificação da mulher, ela é tratada como objeto, é tão forte que o feminismo tem que ser forte. Essa contraposição tem que ser forte. E aí é muito importante a gente deixar claro uma questão, né? Muitas pessoas confundem. Acham que feminismo é o mesmo que machismo. É uma questão muito importante, né, doutora Flávia? O machismo é antagonismo do feminismo? Ele é um antagonista? É antagonista, né? Porque o que o machismo faz? Ele subjuga a mulher, ele diminui a mulher, ele ataca a mulher. O feminismo não faz isso com os homens. Muitos acham, até a gente tem que achar cômico os comentários de que feminista não gosta de homem, que feminista não toma banho, que feminista não se depila, né? Feminista luta pela igualdade e a gente entende que para lutar pela igualdade, a gente tem que, no nosso trabalho de conscientização, conscientizar os meninos, os adolescentes, no sentido de que tem que dar valor à mulher, que nós somos iguais. Então, o feminismo não exclui o homem, não detesta o homem. A gente só e tão somente quer igualdade. Então é muito triste quando a gente é atacada nos movimentos, principalmente nas redes sociais, somos constantemente atacadas, porque tudo é preconceito, né, Marília? Tudo é preconceito. As pessoas não buscam saber o que é o movimento, né? E existe até um termo que é as feminazes, né? Gente,
feminazi remete a nazismo, né? O nazismo matou pessoas, né? Dizimou pessoas por conta de preconceito. O feminismo não existe isso. Quando se fala do feminismo radical, né? Por que ser radical? Existe o radicalismo quando a mulher ela precisa. É uma questão muitas vezes de sobrevivência a luta dela, né? Porque algumas pessoas acham, não, mas hoje a mulher tem espaço no mercado. Mas espera aí, vamos ver as estatísticas, né? Com relação ao homem, qual é o espaço dela no mercado? A questão salarial ainda é muito menor. A questão dos espaços de poder ainda é menor, né? A violência contra a mulher. Homens são estuprados, são violentados no mesmo nível, no mesmo índice que as mulheres. Então, a gente trabalha com cima de dados, não são hipóteses, não são a romantizar uma questão, né? Então, a luta feminista ela é muito importante, sim. Felizmente, ela está crescendo. Quando a gente faz trabalhos em escolas, a gente vê que as meninas que são adolescentes estão cada vez mais se conscientizando disso. E é um trabalho diário, né? Não é só aparecer na televisão, então faz parte, é uma composição, porque você dentro da sua casa pode contribuir para que o machismo não aconteça mais, né? Aquela piadinha, ensinar para o seu filho os valores de respeito à mulher, de proteção, não sei se até é necessário, né, Flávia? Acho que essa é uma questão até que as feministas, não há necessidade de proteção, né? Algumas consideram isso até um machismo, né? Então, acho que é a contribuição diária de você também dedicar e ensinar ao próximo o que é e o que se deve e o que não se deve cometer contra as mulheres, né? Laís, dentro dessa situação que a Flávia apresentou, como que fica a mulher negra? Então, é aí que a gente faz o contraponto, né, desse sujeito mulher que o feminismo apresenta. Esse sujeito mulher, ele é mostrado como uma mulher frágil, aquela que tinha que sempre ficar remetida ali ao trabalho doméstico, enquanto a mulher negra, ela sempre teve que sair para poder trabalhar e assim ajudar, né, na renda, né? Ela nunca foi referida a ela aquele papel de frágil, ela sempre foi a mulher forte, ela tem que ser a mulher forte, né? E não é porque necessariamente ela quer, mas porque precisa que ela seja assim, ou então todo um contexto força que ela seja levada a ter que mostrar essa imagem de forte, né? E a questão da objetificação também, né? As mulheres hoje são objetificadas, né? Então, ela sai daquela questão de frágil, relegada ao espaço doméstico, né? Ao espaço privado, enquanto a mulher negra, ela nunca teve esse espaço e ela foi o quê no lugar disso? Objetificada, aquela que era do lugar público, é a mulata, é a sensual, é a lasciva, né? Então, ela sempre teve esse espaço muito mais no público, né, e essa imagem, do que, por exemplo, a mulher branca, que era frágil, relegada ao espaço privado. E essa caracterização da mulher negra, né, com essa objetificação e essa alegação de que ela não teria essa característica de frágil, faz com que a violência contra ela seja maior? O que acontece é que as políticas públicas vão ser feitas baseadas nesse sujeito mulher que tem um caráter universalizante, que quer que ele tenha um caráter universalizante. E quando as políticas públicas são feitas com base nesse sujeito, que é aquele mesmo, né, que as feministas negras criticavam e falavam que não tem recorte, essas políticas não vão atingir as mulheres negras. Então, o que acontece? No mapa da violência de 2015, mostrou muito isso, onde o problema, né, de você levar esse caráter tão universalizante e não ver a especificidade de cada gênero, de cada raça. E o que esse mapa, então, ele mostrou? Ele mostrou que a violência contra a mulher negra aumentou 54%, enquanto, né, em contrapartida, a violência contra a mulher branca diminuiu entre 9% e 10%. Só para mostrar mais uma vez que esse sujeito mulher que vem sendo trabalhado e que quer que ele seja universal, ele não vai atingir essas mulheres. Então, precisa ver a especificidade e por isso que a gente gosta de trabalhar, então, com esses conceitos, né? De ver a especificidade da mulher negra LGBT, né? Da mulher negra trans, indígena. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos.
Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, da família Ziltotó e da Ativa Assessoria Contábil e Empresarial. Continue acompanhando a conversa da doutora Marília Constantino com a professora Flávia Meziara e com a estudante de Direito Laís Silva sobre feminismo. Flávia, como educar os filhos homens para respeitar as mulheres? Olha, na verdade eu vejo essa educação de uma forma muito simples, que ela é pautada no respeito, na igualdade, né? Deixar claro para os meninos, né, a igualdade entre ele e as meninas, deixar claro que quando uma menina, quando ele quer se aproximar de uma menina, tocar uma menina e ela disser não, é não. Né, respeitar a individualidade da menina, respeitar o corpo da menina, já ensinar que a menina não é um objeto de conquista, né, porque a gente tem que colocar também, né, nesse contraponto que os meninos, né, eles são massacrados pela essa cultura patriarcalista, né, eles também são instigados pelo patriarcado a ser o conquistador, o garanhão, né? A gente ouve muitas histórias dos meninos em festinhas, olha, a menina tá te dando bola, você não vai fazer nada, né? Então, assim, deixar bem clara essa relação, né, de respeito, né? De respeito com o corpo da menina, com a individualidade dela, da igualdade mesmo. Eu acho que quando se tem filhos, meninos e meninas dentro do mesmo ambiente familiar, os primos, é deixar bem clara essa igualdade. Né? A questão até dos brinquedos, da forma como se trabalha isso, né? E deixar isso sempre muito bem pautado. A relação do pai com a mãe também é muito importante deixar isso claro, né? Porque os meninos, eles são instigados desde o seu nascimento a serem machos. E sofrem com isso também, né? Sofrem com isso também, a gente não pode deixar de colocar isso. Eles sofrem com isso, eles são instigados a ser um macho conquistador, né? E que a mulher é um objeto. Então, desde criança, ele vê a mulher como objeto. Né? Então, a importância de criar nesse sentido, né? De igualdade e respeito. E essa criação só para os meninos ou também para as meninas? Para as meninas também, porque a gente vê, infelizmente, mas isso por conta da falta de conhecimento e estudo, né? Infelizmente, a gente vê que muito ódio e preconceito é disseminado no mundo por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecer a fundo o que é a questão. Então, infelizmente, a gente vê muitos grupos de meninas no Facebook e nas redes sociais se colocando assim, eu escolhi me casar, ser dona de casa, eu sou contra o feminismo. Isso é um engano, porque o feminismo, ele diz que a mulher tem que ocupar o espaço que ela quiser. Inclusive o de dona de casa. Exatamente! O feminismo não tem que dizer que a mulher, olha, se você ficar grávida você tem que abortar, né? Você não pode gostar de homem, não é nada disso. As escolhas serem feitas pela própria mulher. Exatamente. Então, o que a gente fala, né, é um lema da gente dentro do feminismo. Lugar da mulher é onde ela quiser estar. Né? Então, se ela quiser se casar e deixar a profissão dela para se dedicar à família, ótimo. Respeitamos, isso não é contra a bandeira do feminismo. O que a gente luta contra as mulheres que não têm essa escolha, tanto principalmente pelo Estado, né, pela nação, né, por outros países. Olha, você não tem outro espaço para ocupar, o seu espaço é este, abaixo dos homens, com essa diferenciação. Porque a gente tem legislações no mundo inteiro, né, algumas legislações que deixam bem claro a diferença entre o homem e a mulher. É gritante no sentido de falar, olha, você é menor, você não pode, você não tem condições, né? Então, de novo, quero deixar isso bem claro, né? De novo, é muito importante, o feminismo não é igual ao machismo. As feministas não odeiam os homens, elas não querem acabar com os homens, elas não querem ter mais do que os homens, então inverter os papéis, que é tão somente a igualdade, né? E deixar bem claro que o lugar da mulher é onde ela escolher, e a gente não tem essa escolha. Infelizmente. Até nós, né, que somos aqui, duas advogadas, uma estudante de direito, a gente pode dizer plenamente que a gente tem todos os direitos da gente, que a gente pode ocupar todos os espaços que a gente quiser? Ainda não, né? A gente está vendo aí já reformas do governo, essa reforma da Previdência, ela ataca claramente as mulheres, né? Prejudica as mulheres a reforma da Previdência. Há governos municipais, né, que assumiram recentemente que uma das primeiras medidas foi extinguir, né, a coordenadoria da mulher, como aconteceu aqui em Ribeirão Preto. Então, por que o assunto da mulher é um assunto menor? Por que retirar uma coordenadoria que cuida justamente, né, da questão da violência contra a mulher?
né? Ajudar a mulher a se empoderar, que é um termo muito forte utilizado no feminismo, né? O feminismo, a principal bandeira do feminismo é a luta pelo empoderamento da mulher, ela se conscientizar dos seus direitos e da sua força, porque as mulheres elas são tão subjugadas, tão diminuídas que muitas não acreditam na sua própria força, principalmente as mulheres vítimas de violência, né? Elas são tão humilhadas que elas acham que elas não vão conseguir lutar, mudar a vida delas. Aproveitando até esse gancho da violência, fazer uma pergunta para a Laíse. Laíse, a mulher negra ela sofre preconceito 2 vezes? Sim, quando a gente vai analisar, né, a situação da mulher negra em relação ao mundo, em relação ao Brasil, a gente vai ver que são 2 questões muito caras a ela, né? Uma é a questão do racismo e outra a questão do machismo, né? Elas atravessam a mulher negra. O machismo e o racismo, eles atravessam. E, em algumas situações, eles atravessam juntos, né? Por isso, a questão da interseccionalidade. Porque é essa questão de hierarquizar mesmo, né? Porque homem branco, mulher branca, e ainda mais quando a gente for falar em relação salarial, por exemplo, homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra lá embaixo. Então, como não dizer que é um duplo preconceito, né? Só mostrando essa hierarquização, essa hierarquia, a gente já consegue ver que essas 2 coisas, né? Essas 2 opressões combinadas vão relegar a mulher negra ao patamar mais inferior que tiver e geralmente em muitas outras escalas, por exemplo, a gente já falou da violência, agora dando esse exemplo de salarial, são 2 coisas que dão para ver aí que realmente é uma combinação de opressões e que geralmente elas estão juntas atravessando aí a mulher negra. Laíse, ainda há no imaginário a condição da mulher negra como objeto sexual? Sim, a gente ainda consegue ver alguns indícios, né? Daqueles indícios que vão perpetuar desde a época da escravidão, por exemplo, quando os meninos da Casa Grande eram iniciados sexualmente com as escravas. E hoje em dia, então, a gente vê... Qual que é o indício hoje em dia disso, né? A mulata exportação, que é o que o Brasil, sempre quando vem algum estrangeiro, o que o Brasil oferece de imagem, né? É a mulata exportação, é o carnaval, é a mulata sensual, que sempre vai estar ali disponível aos desejos sexuais dos estrangeiros, né? Se o Brasil vende isso para o exterior, imagina o que não faz aqui dentro, né? E sobre isso tem vários estudos, é muito interessante e triste ao mesmo tempo, porque é mais uma vez trazendo todo aquele imaginário que começou na escravidão, né? É isso, é a mulher negra objeto mesmo. O corpo negro, ele, nesse imaginário, o corpo negro sempre vai estar à disposição do Estado, à disposição do homem branco. Flávia, quais são as bandeiras do feminismo? Olha, a gente tem as bandeiras, né, que a gente luta em nível mundial, né, o brasileiro e o local, né. Nível mundial é a igualdade das mulheres, porque em todos os países, eu te dei o exemplo da Turquia, né, as mulheres turcas, né, que não têm direito de se manifestar, as mulheres que ainda são mutiladas fisicamente em vários países, as mulheres que são escravizadas ainda em vários países, né. Nos países em que o aborto não é legalizado e descriminalizado, como no caso do Brasil, é uma das bandeiras, né? Então a legalização e descriminalização do aborto, porque mata as mulheres e há uma dominação sobre o próprio corpo das mulheres por conta do patriarcado, né? O homem decidir qual que é o destino da mulher, né? Como a gente costuma dizer, né, que a mulher é vista nesse contexto como um útero, né? Importante também deixar claro que o movimento feminista não é um movimento que fala, olha, tem que abortar, somos todas aborteiras, você tem que engravidar. Não, é cuidar da mulher, porque o aborto clandestino mata as mulheres pobres, mata as mulheres negras, né? E é uma questão da liberdade sobre o próprio corpo, né? Que é muito importante. Né? A questão da cultura do estupro, conta a cultura do estupro, que a gente fala que é intimamente ligada ao machismo, porque só nessa conversa que a gente teve aqui, né, nesses minutos, as estatísticas mostram que, infelizmente, várias irmãs nossas já foram violentadas, já foram estupradas no Brasil, né?
Inclusive, o índice em Ribeirão Preto não é muito pequeno. O Hospital das Clínicas recebe semanalmente de 6 a 7 casos de estupro. Então, Ribeirão Preto é uma cidade que está violentando as suas mulheres, né? Então, é contra a cultura do estupro, essa questão atual, né, da reforma da Previdência, né, que vem atacando os direitos das mulheres, vai atacar os direitos das mulheres com relação à idade da aposentadoria, que ela é desigual dentro do contexto, né, com relação ao homem. Né? Essa questão toda da igualdade. Então, o feminismo é a questão salarial, o espaço de poder, a questão do aborto contra a cultura de estupro. E também tem aquela bandeira, né, que se faz, né, da valorização da mulher enquanto ela... Porque assim, a gente começou pelo nível de uma violência máxima e questões políticas, né? Mas o feminismo no sentido de dizer para a menina, né, que é contra essa questão da massificação, da questão da beleza, né, aquela beleza que é estruturada pela mídia, aquele padrão que massacra uma menina. Que muitas meninas, elas cometem suicídio, caem em depressão por conta do que a sociedade diz de como a mulher deve ser. Né? Então o feminismo vai desde no sentido de falar, né, da questão da mulher se amar como ela é, né, dela se empoderar. O empoderamento vai desde o reconhecimento dela mesma enquanto mulher, dela se amar enquanto ser humano, porque a mulher é massacrada em todos os sentidos, Inclusive na questão obstetrícia, é isso, Laís? Isso, complementando um pouco das pautas que a Flávia fala, que compactuamos com elas nesses 2 feminismos, né, que a gente diz, a violência obstétrica contra a mulher negra é uma pauta, né, do feminismo negro. Para além dessa violência, vindo a âmbito aqui, Ribeirão Preto, a gente tem uma pauta municipal, que é a pauta do caso da Luana, né? Que a Luana foi uma mulher negra, periférica, lésbica, que veio a óbito depois de uma parada policial, né? Ela foi parada por uma viatura e teve as circunstâncias que envolveram o caso, e depois de 5 dias ela veio a óbito no hospital. Então, essa é uma pauta do feminismo em relação em relação municipal. Olha, eu adorei estar com vocês aqui hoje. Eu acho que é um assunto muito importante, temos muito o que falar, e deixo agora para as considerações finais de vocês. Olha, eu quero agradecer, porque para mim, enquanto mulher advogada, esse espaço aqui é de uma extrema importância, né? O papel da OAB, mais uma vez, na sociedade nesse sentido, e deixar claro que a luta feminista, ela vem ao longo da história, principalmente desde o século XIX, que nós conquistamos, sim, a duras penas, com morte de várias companheiras, né? Conquistamos muitas coisas, felizmente, mas ainda muitas a se conquistar. Agradeço também o espaço, porque muitas vezes na Faculdade de Direito a gente não tem esse espaço para poder conversar. Então, estar aqui e poder falar um pouco é muito bom. Ainda mais ver que isso vai ser divulgado aí para todos os graduandos e já graduados, né? Muito obrigada. E a luta continua, né? A luta continua. Este foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.